Olá, meu amigo, um feliz sábado, uma feliz terça-feira, boa madrugada. Bom, se você estiver ao vivo, seja muito bem-vindo. E agora, independente do dia, do horário, seja muito bem-vindo, porque seguramente foi o Espírito Santo que te trouxe até esse link, até esse canal, para que você, juntamente conosco, comigo aqui e o pastor Denis, pudesse estudar um pouquinho da palavra de Deus. Nós vamos conversar aqui um pouco, vamos refletir sobre os ensinamentos que o apóstolo Paulo nos trouxe através de sua carta até a igreja que ficava na cidade de Éfeso, que nós chamamos de Efésios. E nesse processo nós esperamos que tanto nós aqui como você aí sejamos todos muito abençoados. Só que para começar eu vou pedir para você agora, feche seus olhos e nos acompanhe numa pequena oração. Senhor nosso Deus e Pai amado, que ao abrirmos aqui o teu livro e refletirmos sobre a tua palavra, que o Espírito, que é poderoso em agir na nossa mente e no nosso coração, manifeste a glória do teu poder para o nosso crescimento no conhecimento e na fé. É o que nós te rogamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Querido pastor Denis, se apresente aí para os amigos que acompanham aqui o nosso podcast. O senhor é de que cidade? Atualmente o senhor exerce que função eclesiástica? Em que lugar desse país? E qual a abrangência aí do teu ministério? Olá, irmão Paulo. Espero que esteja tudo bem contigo. Você que nos acompanha de casa, receba os nossos cumprimentos e a nossa saudação. Pois bem, eu sou o esposo da Cristiane, pai do José. Tenho a alegria de estar no Ministério Pastoral pelo 15º ano. Nós servimos hoje a igreja na União Sudeste Brasileira e a nossa responsabilidade é na área de mordomia cristã e de saúde para os 3 estados, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Eu sou de 7 Lagoas, Minas Gerais, e é um prazer estar aqui com vocês para a recapitulação dessa lição. Vamos conversar um pouquinho, né, sobre a fé contra todas as possibilidades. E para você que nos acompanha e gosta de acompanhar, nosso trecho aqui, o que nós temos por básico para a gente ler, é justamente aqui na carta de Efésios, né? Só que agora que a gente está no encerramento, ele não é um texto final, né, pastor? Eu pensando assim que poderia ir lá no final. O senhor poderia ler para a gente aí o verso, qual que é o tema que ele aborda? O texto principal está baseado em Efésios 2, 8 a 10. É uma passagem bastante conhecida e que diz assim: Pela graça vocês são salvos mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, né, não é ali no capítulo 6, nada, é bem aqui no começo, né? Porque talvez o nosso articulador aí, o editor aí que produziu pra gente o material, ele entendeu que agora, na hora do fechamento, era algo para ser resgatado e debatido. E aqui vem, talvez, uma grande questão que para aquele momento a comunidade judaica muitas vezes não suportava. Vamos abrir mão então de todas aquelas obrigações, as obrigatoriedades, todas as nossas ordenanças, né? Sob essa perspectiva, mas eles tinham que entender que agora o evangelho caminhava à luz do cumprimento da profecia. E a profecia já tinha a plenitude dos tempos, né? E talvez por isso eles tinham essa dificuldade. No final, infelizmente, em muitos momentos, eles eram mais perseguidores até do que colaboradores do Evangelho. Mas parece então que, pelo menos, o nosso editor, ele não quer encerrar a lição sem que nós tenhamos claro. Nós temos a nossa participação, nós temos uma armadura para vestir, nós temos os relacionamentos, marido e mulher, pai e filhos, patrão e empregado. Conversamos bastante disso, né? Mas, acima de tudo, nós temos que ter uma consciência. Nós temos que nos esvaziar e confiar plenamente na salvação em Cristo Jesus, né, pastor? Exato. O autor da lição nessa semana, ele escolheu um caminho
interessante para fazer o fechamento do tema do trimestre. Ele não se deteve num tópico, numa seção específica da carta, até porque ele já tinha passado por toda a carta. Então agora ele faz uma revisão, capítulo a capítulo, buscando abordar os pontos mais altos que ele percebeu na carta aos Efésios. Por essa razão, a nossa lição nessa semana, ela vem com o título de A Essência de Efésios. Sim. Ele vai procurar dar destaque àquilo que ele entendeu ser mais importante. E vai destacar, então, para mim e para você, aquele aprendizado que provavelmente, num determinado momento, nós possamos não ter obtido, por mais que tenhamos tido outros, né? E vamos começar comentando, então, sobre a bênção que nós temos em Cristo Jesus. No Senhor, nós somos pessoas que temos o privilégio de sermos abençoados. E aí, então, né, nessa sequência, capítulo 1, pastor, o que nós podemos tirar aqui do capítulo 1? Que logo antes ali, né, do seu versículo 3, já traz em negrito as bênçãos de Deus em Cristo, o autor da nossa redenção. Uma coisa que me chama a atenção nessa carta aos Efésios, antes de eu entrar no capítulo 1, respondendo ao seu ponto, é que as cartas de Paulo, elas produziram o que a gente chama no meio teológico de teologia de tarefa. Ou seja, Paulo escrevia cartas para responder a problemas específicos de comunidades específicas. Ele escreve para os romanos para tratar de um assunto que tinha que ver com a divisão entre gentios e judeus na igreja em Roma, por exemplo. Ele escreve aos Gálatas para lidar com o problema dos judaizantes, que tem um pouco a ver com aquilo que o irmão acabou de mencionar, de maneira que as cartas de Paulo são claramente conhecidas no que diz respeito a destinatários e os motivos. Mas essa carta aos Efésios, ela é um pouco diferente, porque ela parece uma carta universal. Sim. Você não consegue perceber em Paulo, escrevendo essa carta, uma preocupação que fosse específica da igreja em Éfeso. O que ele escreve é de alcance atemporal e atende a todas as geografias. E aqui no capítulo 1, quando ele apresenta louvores a Deus pelas bênçãos que nós recebemos em Cristo, uma das bênçãos que me chama a atenção é que Paulo apresenta ali a certeza de que ele foi escolhido. E ele diz para os cristãos de Éfeso que eles também. Então veja, não é nada extraordinário uma pessoa escolher a Deus. Porque o ser humano está numa encruzilhada, o ser humano muitas vezes ele está num beco sem saída, em situação desesperadora. Então ele se agarrar a Deus e escolher a Deus é algo que é esperado, não é extraordinário. Sim. Agora Deus escolheu o ser humano, isso é algo tremendo, é algo muito sublime, é algo que me toca muito quando a gente pensa nas bênçãos que recebemos em Cristo. Termos sido escolhidos por Cristo é uma bênção que a gente não consegue mensurar, é difícil de compreender. Sendo nós ainda pecadores, né? Exatamente. Ele nos amou sendo nós ainda pecadores. E talvez, então, se nós refletirmos à luz dessa condição humana, é que, desprovidos de toda e qualquer qualidade, de todo e qualquer predicado, ao sermos escolhidos e aceitarmos essa escolha, nós então agora nos colocamos debaixo de um guarda-chuva de amor que faz uma tarefa de, além de proteger, de abraçar, de confortar e, eu penso, criar uma nova experiência até existencial. Talvez esse foco de Paulo nesse primeiro capítulo de dizer que somos abençoados em Cristo Jesus, talvez nós vamos compreender melhor, pastor, quando da eternidade nós olharmos para cá. Sem dúvida. E aí nós vamos entender com muito mais clareza ainda toda a bênção que foi ter dito sim para essa escolha e ter permitido que a Trindade pudesse cuidar dos nossos interesses, dos nossos passos, nos conduzindo, ainda que hoje eu algumas vezes fico pensando, mas Senhor, se eu estivesse no teu lugar,
eu acho que eu não ia fazer assim, não. Era tão difícil eu sonhar com os números da Mega Sena, o Senhor me dá isso, mas aí do lado de lá da eternidade é que eu vou olhar para cá, vou reconhecer minhas falhas, vou reconhecer minhas limitações. Aí eu vou ter consciência delas, porque hoje nós nos achamos às vezes até perfeitos demais, né? Nós olhamos assim e achamos que tudo que nós temos nós merecemos. Ainda fica aquém do que nós deveríamos realmente ter. Mas talvez do lado de lá, conhecendo a perfeição do restante da criação, nós vamos olhar e vamos pensar, puxa, e ainda assim o Senhor escolheu. O Senhor ainda tomou a decisão de me buscar. E aí quando nós olharmos para nós, eu digo isso, amigo, porque nós, adventistas do sétimo dia, temos na pessoa de Ellen White uma pessoa que nós, por todos os campos de análise que nós podemos desenvolver da área de saúde e também na reflexão espiritual, foi uma pessoa usada por Deus que se colocou como uma porta-voz para os nossos tempos. E ela, repartindo conosco assim esse paradoxo, esse paradigma, vou dizer mais até, porque eu acho que o paradoxo a gente até compreende de cá e de lá, mas o paradigma que nós construímos, de acharmos que é assim e não é assado, ela conta que quando ela olhou para a Terra em uma de suas visões, e ela estava naquela visão contemplando a beleza do céu, e aí ela pôde divisar e foi apontado para ela, tá vendo? Aquele é o planeta onde você mora. Ela falou que era um ponto escuro no universo. E olha, mesmo com o marido e os filhos aqui, quando foi dito para ela que ia ter fim aquele momento, né, aquela experiência, e ela voltaria à normalidade, ela sentiu o desejo de permanecer no céu. Mesmo tendo aqui o marido e os filhos, tamanho era o contraste que ela observava entre a santidade, a perfeição, a harmonia, a paz daquele lugar e as trevas que prevaleciam aqui. Então, por isso que eu estou te dizendo, à luz dessa experiência que ela nos relata em um de seus livros inspirados, é que eu digo que tanto eu como você, talvez nós vamos entender que as bênçãos não eram só as grandes dádivas recebidas aqui na Terra, pastor, mas foi a condução de uma vida direcionada para receber a coroa da vitória. A condição na qual Ellen White experimentou e teve essa visão, se sentindo transportada, né, para fora do nosso mundo, deu para ela uma percepção melhor da realidade. Sim. Né? Isso vai acontecer com todo aquele que chegar ao céu. Ele vai ter a visão dele aclarada. Esse é o ponto. Que infelizmente aqui na Terra, às vezes, nós vamos falar que nem aquele capitão romano, né, quando ele disse para Paulo que ele livrou Paulo. Olha, se eu não tivesse aparecido, Paulo olhou bem para ele e falou, capitão, não se acha demais, foi Deus que te enviou, por isso você estava no lugar certo, na hora certa, né? Bom, mas seguindo, nós então, à luz dessa bênção, nós vamos ter o privilégio de sermos redimidos. Mas redimidos para uma coletividade, né, pastor? Redimidos para uma vida, mas uma vida que se completa também com os nossos pares. Eu acho a descrição que Paulo faz em Efésios 2, a partir do versículo 1, é algo fundamental para que a gente compreenda essa questão da redenção e o propósito dela. Ele diz no verso 1, Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Algumas pessoas, ao lerem palavras tão incisivas como essas de Paulo, elas podem ser levadas a pensar assim, não, mas essa descrição não faz jus à minha pessoa. Eu não sou esse indivíduo aqui, morto em delitos e pecados. Jamais. Eu sou um bom pai de família, eu sou um bom funcionário, as pessoas na vizinhança gostam de mim, eu tenho uma boa reputação. Esse aqui não sou eu. É verdade que eu não tenho muita inclinação para as coisas espirituais, mas eu tenho bons valores morais. Pois então preste bem atenção.
Quando a Bíblia fala que nós estamos mortos ou estávamos mortos em nossos delitos e pecados, não necessariamente isso tem que ver com vícios, não necessariamente isso tem que ver com devassidão moral, mas o fato é que Deus criou o ser humano para que atingisse um alvo. E você não alcançar esse alvo é pecado. Essa é uma definição de pecado, a principal definição de pecado na língua grega. A palavra usada é hamartia. Hamartia quer dizer errar o alvo. Ou seja, nós poderíamos ter ido mais longe, nós poderíamos estar mais próximos daquilo que Deus idealizou para nós. E aí eu pergunto, qual ser humano, irmão Paulo, qual indivíduo não poderia ser um melhor pai, uma melhor esposa, um melhor funcionário, um melhor vizinho? Quem não poderia ser melhor do que é? Então, essa questão do pecado, ela é universal. Mesmo que você não se veja nessas palavras duras que Paulo utilizou aqui, mas o pecado é universal, porque todos nós, seres humanos, nós erramos o alvo. E exatamente para essas pessoas, e aqui estão incluídas nós aqui e você que nos acompanha também, todos nós, a essas pessoas, Cristo Jesus veio oferecer a sua graça e, usando as palavras de Paulo, ele veio nos dar vida. Atente bem. A palavra disse isso claramente, né? Não há justo nem sequer um. Todos estamos aí, eu não sei em que medida, nem em que dimensão, mas todos estamos errando o alvo. Mas é o mesmo Paulo que diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Por isso que o Senhor nos diz, sem mim nada podeis fazer. E agora ele vem então para nos redimir. Mas não é para nos redimir apenas nós, né? Aquelas pessoas que amamos, que convivemos, mas para redimir a totalidade dos filhos de Adão que aceitaram em seu coração essa escolha que o pastor Denis disse ao início e responderam sim. E formaremos essa coletividade, uma grande fraternidade, nos unindo inclusive à família celestial. Exatamente. Se a pessoa então ela tem essa compreensão das suas limitações impostas pelo pecado, ela vai apreciar melhor o dom e a oferta de Cristo e vai entender finalmente por que a salvação só pode ser pela graça. Sim. Não tem outra maneira. Eu e você, nós não conseguiríamos acumular mérito para nos salvar. Se nós tivéssemos que pagar um preço para que pudéssemos ser salvos, isso aí nos levaria à falência. A gente não teria como fazer frente a esse débito. Por isso, Cristo pagou. E por isso, Paulo destaca isso aqui no capítulo 2, quando ele diz, pela graça vocês são salvos. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. É uma das ênfases que nós encontramos nas cartas de Paulo mais especiais, a salvação pela graça mediante a fé. E se somos redimidos nessa fraternidade, então aqui na Terra, enquanto esse processo se opera, nós vamos formar, como diz aqui na terça-feira, a Igreja do Deus vivo. A igreja era a terminologia que o Senhor ia utilizar. Sabe por quê, amigo? Porque ela não seria uma confraria, ela não seria uma extensão familiar, ela não seria um agrupamento étnico, um agrupamento cultural, um agrupamento social, mas ela seria justamente aquela união universal, aonde todos poderiam estar inseridos e participantes. É por isso que, no outro momento, nós vamos lembrar que o apóstolo ele faz uma alusão à nossa unidade, como aquela quando ele explica o corpo, porque ele possui partes diferentes, com usos e finalidades específicas. O pé, se bem que é muito bonito, nós vemos superação, pessoas que são desprovidas dos membros superiores dos seus braços, escreverem com o pé. Mas, via de regra, quando um ser humano ele está completo, com todos os seus membros, as mãos foram feitas para o trabalho fino. E os pés foram feitos para o sustento de toda a estrutura. Tanto que muitas vezes nós precisamos ir aos médicos quando as veias ali na canela começam a saltar, as pernas começam a ficar doloridas, porque se ali começar a haver alguma fragilidade, essa estrutura toda não vai mais poder se deslocar tão facilmente como fazia.
E aí nós já buscamos logo o pessoal da área ali de circulação cardiovascular para ver o que está acontecendo. E a igreja agora traz. E no capítulo 3, nos diz assim, no verso 10, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora, dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo nosso Senhor. Eu entendo aqui, posso estar enganado, você não precisa entender igual eu não, viu? Eu entendo aqui que até para o universo é espantoso isso, essa harmonia que é feita, essa orquestra. Você vê o violão com formato, o violoncelo parecido, mas com outro formato, com outro tamanho, né? O trompete, enfim. Mas quando eles estão todos com o mesmo foco, objetivo, e estão unidos pela mesma finalidade, eles produzem uma das, digamos, criações humanas mais maravilhosas que tem. Quando você assiste a um espetáculo de uma orquestra sinfônica. A igreja é um espetáculo, porque o mundo olha, mas como disso ele tirou tudo isso, né? A igreja, ela é de fato uma obra de Deus. Quando a gente lê a Bíblia com bastante atenção, nós descobrimos que Deus, ao longo da história, ele teve 3 planos para evangelizar o mundo. O primeiro plano a gente conhece como o plano patriarcal, sim, onde por meio dos patriarcas, ou seja, por meio dos pais, os filhos e as gerações que fossem chegando, elas teriam conhecimento de Deus e do plano de salvação do homem. A gente sabe que esse plano acabou, que ele não prevaleceu, não por culpa de Deus, mas por culpa do ser humano, que a partir da geração de Caim, ele já estabeleceu uma geração, uma linhagem de infiéis. Deus estabeleceu um outro plano, que foi o plano nacional, onde por meio de um povo, por meio de uma nação, abençoando essa nação, dando a ela sabedoria, dando a ela riqueza, ele conseguiria atrair a atenção de outros povos para Israel, e Israel, por sua vez, apresentaria o Deus vivo aos pagãos. Israel entendeu que era um fim em si mesmo, e o plano também não funcionou, não por culpa de Deus, por culpa do ser humano. Uhum. E Deus então estabelece a igreja. E Paulo menciona isso no capítulo 3 da carta aos Efésios. E a igreja é o plano por meio do qual Deus vai finalizar a proclamação do evangelho nesse mundo e permitir que a redenção alcance o seu clímax. Alguém pode perguntar, alguém que está nos acompanhando agora, mas que garantias nós temos de que o plano igreja vai dar certo, sendo que os outros 2 não deram? A respeito da igreja, o Senhor Jesus Cristo disse: sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso está assegurado. O que nos assombra aqui no capítulo 3 da carta aos Efésios? Paulo diz que a inclusão dos gentios na formação da igreja é um mistério que estava oculto. Porque o judeu dividia o mundo em 2 grupos. O judeu dividia a humanidade em 2 grupos nos dias de Paulo: o judeu e o não-judeu. Sendo que o não-judeu era considerado como sendo alguém inferior. Então, de uma hora para outra, a inclusão dessas pessoas nesse projeto salvífico de Deus, que nós viemos a conhecer como a igreja, foi espantoso para eles. Mas é como o irmão destacou ainda há pouco, Deus tem a capacidade de juntar as partes e cada uma delas se conectando, dá a sua contribuição para que o corpo funcione de maneira saudável. A igreja é a revelação de um mistério de Deus. Ela está identificada, então, não por uma linhagem, não por um aspecto étnico, mas ela está identificada por algo que é superior a tudo isso, que é o Espírito. É isso, atender ao chamado do Espírito. A palavra igreja, no grego, eclesia, quer dizer chamado para fora. Sim. Você foi chamado para sair para fora do mundo, das práticas do mundo, dos valores do mundo, e adotar os princípios, valores do reino de Deus. Esse é o grande aspecto que torna a igreja vitoriosa.
Nós não estamos unidos por sangue de uma linhagem, nós não estamos unidos pela língua, pelos usos e costumes de uma nação. Nós estamos unidos no poder, nesse poder que é o vitorioso, sobre o qual ela está assentada. E aí eu aproveito, já que quarta fala sobre a unidade da fé, então eu leio com você os versículos 3, 4 e o 5 do capítulo 4 de Efésios. Aonde Paulo, inclusive, pede para que nós tenhamos essa atenção e esse cuidado. Ele diz assim, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados, numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. E ele termina dizendo no verso 6, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Sabe, amigo, é esse o ponto que eu e você precisamos entender. Se os 2 primeiros projetos não deram certos, é porque haveria, infelizmente, a falha de, como o pastor Denis acabou de mencionar, deles acharem que o fim eram eles mesmos. O fim é salvar a minha família, é minha linhagem. O fim é salvar a minha nação, fazê-la maior do planeta. E na igreja, nós temos sempre em mente que toda a honra e toda a glória é dada a Deus. Tudo é feito por Ele, para Ele e por Ele. Numa ocasião, pastor, eu estava lá na Unicamp, eu levei os alunos da minha disciplina de Cosmovisões para fazer uma visita, porque eu queria mostrar para eles, porque às vezes eles entram na universidade pública e eles imaginam que muitas vezes essas questões espirituais, criação é algo que é remetido a fábulas e folclore. E eu levei eles lá, falei, eu vou levar vocês num laboratório. Passei pelo NASP, para eles conhecerem o Museu de Arqueologia Paulo Borck. Paulo Borck, né? Eles tiveram palestras ali com alguns professores. E dali nós fomos para... Almoçaram, inclusive, lá para conhecer bem. E aí nós fomos para a Unicamp, onde daria palestra o Marcos Eberlin. Por que eu fui lá? Hoje ele é o maior químico da história da academia brasileira. Inclusive ele é o único que conseguiu ser premiado com a medalha de ouro da Química Internacional, num evento que ocorreu no Canadá. E o que chama a atenção é que quando ele esteve lá, e ele também detém o título de, dentro da academia brasileira, a maior quantidade de publicações, né, em revistas e citações em revistas, inclusive com fator de impacto. Mas quando ele esteve lá e ele foi ser premiado, ele falou, eu vou dizer para vocês o que eu vi nos Jogos Olímpicos. Quando uma equipe de um país que ninguém acreditava que poderia ganhar medalha de ouro, recebeu. E ele deixou um testemunho muito bonito lá, no meio da Química Internacional, hein? Não era aqui no Brasil só, não, era na Química Internacional. Ele falou, é tudo por ele, para ele e dele. E nele é que nós somos vitoriosos. Ele quis dizer o que com essa mensagem? Aquilo que nós estamos tentando dizer para você agora. A igreja é vitoriosa quando ela entende que a razão de ser dela é servir para honrar e glorificar o nome de Cristo e fazer a sua vontade. Uma igreja que é chamada a viver a unidade da fé, conforme os versos que você acabou de ler. Me chama muita atenção uma expressão, e talvez chame a sua atenção também, porque é mencionado uma só fé, um só Senhor e também um só batismo. Sim. E às vezes esse é um texto um pouco difícil de compreender para algumas pessoas, porque elas pensam em quantidades de batismo. Mas o texto ele nos revela que há um só batismo. Nesse caso, a atenção aqui não é se a forma do batismo é imersão ou aspersão ou qualquer outra. Batismo cristão. Há um só batismo. Qual batismo? O batismo cristão. Porque nos dias de Paulo, nas religiões de mistério, havia outras formas de batismo. Sim. As pessoas cavavam um buraco no chão, colocavam a pessoa ali, traziam um boi, cortavam o pescoço do animal e o sangue era derramado sobre aquela pessoa ali naquele buraco. Era um batismo. Um batismo numa religião de mistério.
Mas Paulo diz, há um só batismo. Qual? O batismo cristão. Um só Senhor e uma só fé. Qual? Aquela pregada pelos apóstolos, aquela que nós temos acesso nas Escrituras Sagradas. Então, a capacidade da igreja avançar vitoriosa sobre as oposições que ela encontra no mundo do reino das trevas depende da sua unidade com Cristo e uns com os outros como corpo de Cristo. Esse é o ponto fundamental. É o que faz a igreja vitoriosa. Por isso que o tema foi esse, né? Unidade na fé. E seguindo, então, nós chegamos no capítulo 5, recebendo e transmitindo graça. A palavra diz para nós, né? De graça recebeste, de graça dai. E agora, então, parece que Paulo quer que cada leitor, cada ouvinte dessa carta entenda que isso é algo tão sublime que não é para ficar para uma pessoa apenas. Não é para você, tanto que nós temos uma frase da Ellen White, que eu mencionei a princípio para vocês, que ela exprime muito bem o que acontece com o ser humano quando ele descobre a importância e o privilégio que é fazer parte disso. Quando a pessoa é batizada, que nós temos essa frase retomada. E às vezes, inclusive, quando nós fazemos o chamamento missionário, nós dizemos assim, todo verdadeiro servo de Deus nasce no reino do céu como um missionário. Ou seja, nós estamos querendo dizer o quê? Se aquilo é muito bom para ele, então ele vai compartilhar para que outras pessoas também tenham aquilo. Não é isso? Isso mesmo. No livro O Grande Conflito, corroborando com o seu ponto de vista, a mesma Ellen White escreveu que o primeiro impulso de um coração regenerado é atrair outros ao Salvador. Então, essa graça que a pessoa recebe, a conversão, a transformação, isso por si só já faz da pessoa uma pessoa missionária. Sim. Porque a pessoa que é alcançada, que ela entende o que ela recebeu, ela não vai querer aquilo só para ela. Ela quer que aquela bênção alcance outras pessoas também. E aqui no capítulo 5 da carta, Paulo demonstra a preocupação de que, uma vez que você foi alcançado por essa graça, deixa as trevas Sim. e viva a luz. A pessoa é salva para continuar salvo, e não para voltar às velhas práticas e hábitos que eram características de quem estava morto em delitos e pecados. É onde, então, ele no capítulo 5 e prossegue no 6, então ele dialoga conosco sobre as nossas relações. Você foi salvo para viver em novidade de vida ou para viver naquela condição antiga? Então ele começa a aconselhar as relações de marido e mulher, as relações de pais e filhos, as relações de senhores e empregados, mostrando que o Evangelho ele produz uma obra que se manifesta em todos os aspectos da vida. Tanto que o Senhor Jesus, ele sempre enfatizou isso. Pode uma mesma fonte jorrar água boa e água ruim? Não tem como. A fonte só jorra um tipo de água. Se a sua vida, de fato, está transformada pela obra do Espírito, agora, em todos os aspectos, ela se manifesta. Ela é plena, não é verdade? Essa é uma colocação muito feliz, ela é muito central para o Evangelho. Às vezes a pessoa pensa que o cristianismo dela tem que se limitar às paredes de um templo enquanto ele está no culto. Só que o cristianismo para valer começa quando a pessoa sai da igreja. Quando ela passa pelas portas da igreja e agora está do lado de fora, ali é que o cristianismo dela começa, alcançando todas as áreas da vida. Nós tivemos a tristeza de, numa determinada cidade, uma das pessoas mais influentes e ricas da cidade deu alegria para aquela comunidade que eu conhecia de descer as águas do batismo para viver em novidade de vida. Infelizmente, depois de 2 anos, é para exemplificar, para que você entenda, aquele irmão ele foi removido do livro de membros da igreja. E por que ele foi removido? Ele possuía uma grande empresa. Uma empresa que caminhava bem, mas o que para aquela comunidade, né, era desconfortável. Sábado, quando nós estávamos indo para a igreja, nós estávamos vendo os funcionários da fábrica dele com uniforme, com suas bicicletas, motos, carros,
indo para a empresa dele para trabalhar. Quando nós estávamos saindo da igreja, da mesma igreja onde ele estava conosco, adorando, os seus funcionários estavam terminando, porque trabalhava sábado até meio-dia, o seu turno de obrigações e voltando para casa. Então nós conversávamos, né? A igreja conversou com ele e falou: mas irmão, você teve o privilégio de conhecer o propósito de Deus para a tua vida, te dando sábado para comunhão, para descanso, para renovação do teu ser. E você não dá isso para os teus funcionários? E ele dizia: não, mas é outra coisa, eles são eles, ué. Eu sou eu, eles são eles. Como se a sua experiência religiosa estava muito bem delimitada pelos momentos daquela adoração coletiva naquele prédio. Mas que fora dali era outra questão, sabe? Aquela frase, não sei se vocês já ouviram, jogo é para homem. Ou seja, ali dentro do campo você pode se tornar um bárbaro. Se de fora do campo você é uma pessoa fina, educada, que respeita as pessoas, dentro do campo você pode virar um animal, dar pontapé, derrubar, machucar, que jogo é para homem, sabe? Para o cristão não tem essa diferença. Ele é cristão em todos os lugares. Em todos os lugares. Ele é um imitador do Senhor Jesus. Ele manifesta uma vida transformada. Ele faz do seu lar um pedacinho do céu. Ele faz da sua relação com o seu patrão e o seu empregado, enfim, aonde ele estiver, também uma relação de honestidade, aonde sempre o melhor é feito da melhor forma possível. E ele entende que todos são filhos de Deus e todos caminham em direção ao céu. Não sei, meu amigo, qual é a sua situação. Há muitas pessoas fazendo sermões maravilhosos, entoando louvores maravilhosos na igreja, com o marido ou a esposa em casa, os filhos afastados, e ele achando que a religião dele lá na igreja ele tem que ser uma pessoa, em casa ele é outra. Tome o cuidado de lembrar que a obra que o Espírito Santo faz, ela é completa. Se ela te fez uma nova criatura, é para todos, inclusive a sua família, descobrirem o privilégio que é conviver com um cristão. Que Deus possa te abençoar nesse sentido e que nós tenhamos te ajudado um pouquinho a entender os ensinamentos que o apóstolo deixou nessa epístola. Mas antes de terminar, vou deixar o pastor Denis aí as considerações finais para esse estudo que nós tivemos hoje. A essência daquilo que nós estudamos essa semana e talvez do trimestre todo tenha que ver com unidade. Unidade é algo que é requerido na igreja, é algo que é requerido na sua família e é algo que é requerido entre você e Deus. Então, dia a dia, procure fazer com que isso seja uma realidade na sua vida e no mundo à sua volta. Pastor, nos despede com uma palavra de oração. Oremos. Bondoso Deus e Pai querido, nós te agradecemos por esses minutos que passamos aqui, relembrando aquilo que foi estudado, e que certamente produz lições para a nossa vida hoje. Nós temos necessidades, o Senhor as conhece, o Senhor sabe também que no nosso coração há o desejo grande de servir ao Senhor e fazer aquilo que lhe agrada, que as tuas bênçãos, portanto, estejam sobre nós e sobre cada estudante da sua palavra, por meio da lição da Escola Sabatina. Esteja conosco agora e sempre, nós te pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meu amigo, muito obrigado por tua companhia. Se você gostou, compartilhe nas tuas redes sociais, envie esse link para os seus amigos, seja um instrumento de bênção para eles também. E nós vamos estar aqui na próxima semana para recapitular uma nova lição. E contamos também com a sua audiência. Até lá, se o Senhor assim o permitir.